Olá, meus queridos amigos, queridas amigas, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes a paz e que todos tenham um belo dia. Vamos estudar a lição e hoje, quinta-feira, 25 de abril, a lição 4, ela tem como título Animados pela Esperança. E a lição de hoje está baseada no livro de Hebreus, capítulo 2, versículos 14 e 15, João, capítulo 5, versículo 24, João, capítulo 11, versículos 25 e 26, e também 1 João, capítulo 5, versículos de 11 a 13. O que nós podemos ver aqui, principalmente na passagem de Hebreus, capítulo 2, como os crentes, da Idade Média, eles experimentaram a realidade do grande conflito cósmico, acreditando na grande promessa de Jesus que os ressuscitaria na sua segunda vinda. E o apóstolo Paulo, em Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15, ele menciona que Cristo, ao morrer e ressuscitar na cruz do Calvário, venceu a morte e o pecado, e nos livrando desse pavor, que é a morte, pagando os nossos pecados. E ele, Cristo, tem o poder de ressuscitar. Assim, nós não podemos e não devemos temer mal algum. E assim, os crentes da Idade Média, os grandes reformadores, sofreram muitas perseguições terríveis, por ter justamente a fé em Cristo. Eles foram maltratados e mortos, mas sempre confiantes que na segunda vinda de Jesus os ressuscitaria, para o reino dos céus. E assim eles se tornavam corajosos, de enfrentarem esse terrível perseguidor que era a Igreja Católica Romana, justamente devido a eles seguirem a Jesus como Salvador. E como exemplo nós temos Wycliffe, os valdenses, John Hus, Jerônimo, E Jesus, no livro de João, capítulo 5, versículo 24, ele diz que quem ouve a sua voz e ouve a sua palavra e crê nele, terá a vida eterna. E os crentes da Idade Média, animados por esta esperança, mesmo sofrendo todos os tipos de agressões e sofrimentos por parte da Igreja Católica Romana, eles foram corajosos e enfrentaram com galardia tudo isto, e foram presos, açoitados e muitos mortos, por acreditarem nessa promessa de Cristo. John Hus e Wycliffe Jerônimo lutaram por essa causa e proclamaram o Evangelho mesmo assim diante dessas ameaças, porque entenderam perfeitamente o que está nas Sagradas Escrituras, que ele, Jesus, os ressuscitaria para a vida eterna. Sabiam perfeitamente que a morte, ela foi um inimigo derrotado por Cristo na cruz. E se nós temos fé no Senhor Jesus, passaremos da morte para a vida eterna sem passar pelo juízo, como falar em João capítulo 5, versículo 24. Os crentes da Idade Média, incomodados com a idolatria, corrupção e opressão por parte da Igreja Católica Romana na sua época, decidiram viver um cristianismo verdadeiro, radical, baseada no pouco que eles haviam aprendido sobre Jesus. Famintos e sedentos pela palavra de Deus, muitos venderam seus bens
com duas finalidades: aliviar o sofrimento de pobres e necessitados e buscar comprar e traduzir Bíblias. Ao contrário, da Igreja Católica Romana, que vivia no luxo e até proibia o estudo da Bíblia, onde as pessoas eram presas, aqueles que o desobedecessem. E Pedro Valdo, uma figura importante e inspiradora, da história cristã, ele foi o líder dos valdenses e um dos precursores da Reforma Protestante, que com os seus bens, que ele vendeu porque ele era muito rico, ele acabou traduzindo a Bíblia para a sua língua franco-provençal e ajudou muitos pobres, e assim ele proclamou o Evangelho. E o que dava força para os valdenses, originadas desse senhor Valdo, era acreditar na grande promessa de Jesus e na força que vem somente de confiar em Cristo e mais ninguém. Valdo, durante uma festa católica, ele disse: nenhum homem pode servir a dois senhores, a Deus e a Mamon, que Mateus havia escrito em 6:24, e Valdo com coragem disse nessa festa. Os seus amigos que estavam junto com ele nesta festa católica, obedecendo às ordens do Papa e serem idólatras, seus amigos achavam que Valdo estava louco por vender os seus bens e empregar para proclamar o Evangelho e ajudar necessitados. E os valdenses foram muito perseguidos por serem fiéis a Cristo, por terem amor à palavra de Deus, e isto incomodava em muito o Papa, que na época era Inocêncio III, que em 1209 ele fez uma violenta perseguição na França e queimou Bíblias, residências, onde a fé foi defendida pelos valdenses, passou a ser atacada como um inimigo mortal. Outros crentes também enfrentaram a morte por causa de Cristo, como o teólogo Jan Hus, um reformador tcheco. Também Jerônimo Savonarola, na Itália. William Tyndale, na Inglaterra. Hugh Latimer, um bispo inglês que abraçou a verdade e se tornou um grande reformador da igreja. E todos enfrentaram as chamas e as espadas da Igreja Católica Romana pela fé e nas promessas de Jesus, que com coragem pregavam o Evangelho eterno. Eles creram no Cristo e disse a seus apóstolos: olha o que Jesus diz: ainda por um pouco e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Que está lá em João 14:19. Aqui Jesus menciona que o mundo só viu ele, Jesus, em carne, mas os seus discípulos o veriam espiritualmente através do Espírito Santo e veriam face a face na sua segunda vinda, na sua segunda volta. Eles consideravam a força de Cristo o suficiente para as maiores provações da vida. Sentiam satisfação, prazer, alegria em servir o seu Mestre Jesus, e eles tinham a comunhão com o Senhor até nas maiores provações desse mundo. Confiaram plenamente nas declarações de Cristo e encontraram a razão
porque somente ele poderia cumprir o plano de salvação, onde Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, está lá em João 14,6. E o Mestre ainda completou: eu sou a ressurreição e a vida, que está lá em João 11,25. E Jesus diz que somente Ele é a vida, e não outra autoridade eclesiástica, mais ninguém. Só Ele tem o poder de dar vida, só Ele tem o poder de salvar. E só a vida poderia destruir aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, que Paulo fala em Hebreus capítulo 2, versículo 14. Por mais que os próprios anjos se oferecessem para sofrer o martírio do seu Senhor como seres criados, eles não têm vida em si mesmos, portanto, seria um sacrifício inútil, né? Só Cristo tem o poder da vida. E foi nisto que os crentes da Idade Média acreditaram, confiaram com fé, porque mesmo se morressem por estarem proclamando o Evangelho, Cristo o ressuscitaria em sua segunda vinda. Eles olharam muito além do presente. Sabiam que pela ressurreição de Jesus na cruz, que a morte era um inimigo derrotado. Eles se apegaram às promessas de cada palavra de Deus no que está escrito e foram vitoriosos. Esses crentes da Idade Média experimentaram o grande conflito cósmico que há, né, com fé, com galhardia, com coragem. Enfrentaram todos os desafios e provações bastante difíceis, né, com muitas injustiças, né, em todos os lugares, ameaças de morte, e não vacilaram. Um bom exemplo é John Hus, um tcheco de fibra, que enfrentou um sofrimento na prisão com fome e sede, que definhou e nunca negou o nome de Cristo. E olha, uma prisão gélida, úmida, e acabou ainda em 1415 na Alemanha, sendo queimado vivo em uma fogueira. E ele cantava realmente diante dos seus algozes, com cânticos assim de louvor a Deus. E Jesus diz em João 5,24: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Está lá em João 5,24, né? Crer em Jesus vai muito além de apenas professar ou seguir. Os milagres que ele, Cristo, realizava não estão presos à redoma dos que merecem ou dos que alguém tem algo para oferecer. Muito pelo contrário, sua atuação excede a lógica humana e entra no lugar da desgraça a fim de derramar a sua graça a um pecador que seja quem ele for, porque ele está pronto para dar o perdão. Os milagres que Jesus fez aparecem aqui em João 11, 25 e 26, ao ele ressuscitar Lázaro, por exemplo. E ele fez muitas curas. E ele fez tudo isto para mostrar para os incrédulos da época e também para os incrédulos de hoje que ele, Jesus, tem o poder de ressuscitar pessoas, de fazer milagres. E ele fará na ocasião da sua segunda vinda, que está próxima, né? Porque os sinais que ele menciona em Mateus 24 estão acontecendo, estão aí. E principalmente para aqueles que morreram acreditando nele, que essas pessoas serão ressuscitados na ocasião da sua segunda vinda.
E o apóstolo Paulo nos dá uma admoestação, um alerta muito relevante para nós, que ele nos diz: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem faz a promessa é fiel. Estará em Hebreus capítulo 10, versículo 23. E foi assim que as promessas de Deus sustentaram o seu povo, sustentaram crentes da Idade Média e sustenta hoje também, para que nós possamos aguardar a bendita esperança, ou seja, a segunda volta de Jesus. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo, para que aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque é a única forma de obter a salvação. Ele é o único mediador entre os homens e Deus. E é o próprio Jesus que fala. E quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, com sinceridade, você passa a ser uma pessoa sábia. Uma pessoa que sabe manusear bem as Escrituras, uma pessoa que sabe ter o devido entendimento e que mesmo diante de ameaças, mesmo diante de conflitos, cósmicos que nós estamos, e mesmo que venha morrer, mas tem que morrer acreditando no poder e na graça de Jesus. Não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você recebe de Deus um presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus, ele levará você, a sua família, todos nós, para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, onde não haverá mais morte, não haverá mais dores, não haverá aflições, não haverá mais perseguições, porque você estará no céu, naquele lugar onde Jesus foi preparar para mim, para você, mansões. E essa é a promessa de Jesus. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.